Olá, eu sou Séries Adiche, da Direção Nacional do MST, e vamos agora para uma análise de conjuntura semanal. Nossa conversa estará organizada em 4 blocos. Nesse primeiro bloco, vamos debater sobre como o coronavírus impacta a vida das mulheres. Estamos vivendo um momento bastante crítico de pandemia e suas consequências afetam todas as dimensões da vida. É importante, nesse sentido, fazer um recorte especial nos impactos que a pandemia do Covid-19 tem sobre a dimensão de gênero. É fato que as mulheres são as mais afetadas em relação aos homens pelos efeitos da pandemia. Estejam elas no setor de saúde, no trabalho doméstico, na economia informal ou em qualquer situação de vulnerabilidade ou violência. Por isso, enfrentar a crise e a pandemia nos exige um olhar especial às necessidades das mulheres, o que nesse momento passa por assumir que as mulheres são essenciais na luta contra a pandemia, como profissionais de saúde, voluntárias, cuidadoras. Por isso, assumem um risco maior de contaminação, além dos impactos físicos e emocionais aos quais estão submetidas. Há um aumento da carga de responsabilidades e o trabalho não remunerado, visto que as tarefas dos cuidados com os filhos, os idosos, os doentes recaem sobre as mulheres. Os meios para garantir a autossustentação estão afetados pela pandemia, uma vez que a mobilidade está limitada. Do mesmo modo, se vê uma explosão nos casos de violência doméstica sobre mulheres e crianças especialmente, como parte das consequências desse momento de tensionamento e de crise. Dessa forma, precisamos enfrentar de maneira lúcida e organizada essas questões, colocando o cuidado e a vida de nossas mulheres acima de tudo. Por isso, nós estamos lançando a campanha Mulheres Sem Terra contra os vírus e as violências, que atuará em 3 eixos: identificar, denunciar situações e proteger mulheres e crianças que estejam em alguma situação de violência e vulnerabilidade, promover os autocuidados com o corpo, a mente, a saúde, nossas relações de trabalho e relações humanas em tempos de coronavírus. E o terceiro eixo diz respeito à resistência ativa na construção da reforma agrária popular, construindo processos de produção, cooperação e autonomia entre as mulheres. Nos próximos dias, faremos o lançamento oficial da campanha e será fundamental o envolvimento de toda a nossa base e militância nela. Contamos com vocês. Mulheres Sem Terra contra os vírus e as violências, fique em casa, mas nunca em silêncio. Um dos grandes desafios colocados para nós, camponeses e camponesas, é produzir alimentos saudáveis para o povo brasileiro. Essa, que é a missão central da Reforma Agrária Popular, nos aponta mais um desafio enquanto mulheres: assumir o comando nessa construção em defesa da vida do povo brasileiro. Precisamos assumir o comando e multiplicar a produção de comida nos nossos acampamentos e assentamentos, com os seguintes objetivos e prioridades: produzir comida para nós e nossas famílias, aumentando nossa imunidade, nossa qualidade de vida, nossa resistência e resiliência em tempos de crise e pandemia. Produzir comida para sermos solidários com as pessoas que precisam mais do que nunca de nossa ajuda. Populações vulneráveis, estejam elas nas favelas, em situação de rua, encarceradas, nos asilos, nos hospitais. Produzir comida para o povo brasileiro, com qualidade, fartura e a preços acessíveis. Por isso, nós mulheres, mães, trabalhadoras, que defendemos a vida, assumimos que é nossa tarefa, nesse momento, estimular todos os nossos territórios a produzir massivamente alimentos saudáveis. Para isso, precisamos orientar, estruturar e fortalecer grupos de organização, de cooperação, de comercialização da nossa produção e fomentar a realização de campanhas de solidariedade e de doação de alimentos a quem precisa. Afinal, como nos ensina dia a dia o povo cubano, solidariedade é oferecer o que temos e não o que nos sobra. Aguardando a sanção pela Presidência da República, a proposta do auxílio emergencial está aprovada na Câmara e no Senado.
Infelizmente, a pandemia do Covid-19 só está aprofundando a forte crise na qual estamos imersos. Na economia, entre seus impactos estão o desemprego, que já atinge mais de 12 milhões de trabalhadores no Brasil. Dessa forma, essa medida, que é urgente e necessária, é uma vitória da oposição, que conseguiu garantir o aumento do valor proposto inicialmente pelo governo, que era de R$ 200, e também o seu alcance, não se restringindo somente aos cadastrados no CadÚnico, mas a todos aqueles e aquelas que estão em situação de vulnerabilidade. Assim, essa medida deve chegar a 30 milhões de pessoas, beneficiando durante 3 meses trabalhadores informais, intermitentes, microempreendedores individuais, pessoas que estão na fila do INSS aguardando o benefício de prestação continuada, o BPC, e mulheres chefes de família. A renda, que será de R$ 600 por pessoa, a depender do caso, poderá chegar a até R$ 1.200. De outro lado, é importante dizer que dos 781 bilhões de reais disponibilizados, 561 bilhões irão para as empresas, 113 bilhões são para isenção fiscal e 48 bilhões irão para a renda básica, mais 3 bilhões para o Bolsa Família. Ou seja, para o povo brasileiro chegará, efetivamente, somente 51 bilhões de reais em benefícios e 59 bilhões na rede de saúde. Ou seja, apenas 15% do orçamento será destinado para a defesa da vida. O que esperamos é que essa medida seja urgentemente sancionada e colocada à disposição dos trabalhadores e trabalhadoras, pois ela virá de encontro às necessidades do nosso povo nesse momento tão delicado. Mais de 70 organizações da sociedade civil organizada, entre elas movimentos sociais populares, estudantis, frentes populares, sindicatos, partidos políticos, preocupados com o povo brasileiro, apresentaram, na tarde do dia 31, uma plataforma emergencial para salvar o povo brasileiro da pandemia do coronavírus, da crise econômica e da irresponsabilidade política do governo Bolsonaro. Apresentamos um documento com propostas de ação concretas para enfrentarmos a pandemia e a crise, a partir dos interesses e das necessidades do povo brasileiro, e não do mercado e suas instituições, como o governo atualmente faz. A plataforma tem os seguintes eixos: condições básicas para salvar o nosso povo, promoção e fortalecimento da saúde pública, garantia de emprego e renda para os trabalhadores, proteção social e direito à alimentação e à moradia digna para todas as pessoas e, por fim, a reorientação da economia e da destinação dos recursos públicos. Temos uma longa e decisiva batalha pela frente, que só será vencida se conseguirmos dar unidade de ação ao nosso povo e reorganizarmos a vida em sociedade que não seja mais controlada pela ganância do capital. Para isso, é fundamental que todos e todas conheçam e divulguem essa plataforma. Ficamos por aqui com o programa Análise de Conjuntura Semanal e lembrem-se, Mulheres Sem Terra, contra os vírus e as violências, fique em casa, mas não em silêncio.